Então, boa tarde, queridos irmãos. Senão, vamos nos demorando para passar essa nossa saudação a vocês, não é? Nós, primeiramente, queremos agradecer a Deus Pai, Pai amantíssimo, não é? A Jesus, o nosso mestre amado, né? Senhor das nossas vidas, né? Agradecer a cúpula espiritual e protetora desta casa de caridade. E também agradecer a todas as fraternidades, amigas que se fazem presentes no ambiente. E estando aqui conosco, fazendo a proteção às nossas pessoas, a todo o ambiente, a esta casa. Parabenizamos, então, esse trabalho de amor que esta casa de caridade vem realizando há 62 anos. E que podemos todos, em determinadas épocas, nos juntarmos a ela e podermos também ajudar de alguma forma. Então, e é com uma alegria que recebemos essa tarefa desta tarde, né, dando sequência ao tema proposto neste mês, as mulheres e a doutrina espírita. Hoje a mulher em destaque é Zilda Gama, médium, professora, poetisa, jornalista. A família Gama tem raízes em Portugal. A espiritualidade, sempre atenta para fazer crescer o progresso da humanidade, promoveu o reencarne de vários espíritos em outras terras, né? Com tarefas importantes. Muitos deles vieram para o Brasil, pois a visão das grandes riquezas, né, nestas terras atraía outros povos. Então, a união da família mineira dos Almeida com a família portuguesa dos Gama deu origem à nossa história de hoje. O cenário do Brasil naquela época, queríamos falar um pouquinho do século XIX. Corria o ano de 1878 e o Brasil passava por uma grande transição política. O regime imperial vivia seus últimos momentos em um período de crises, né? O café era o carro-chefe da economia, né? Essencialmente agrária e latifundiária. E, embora a luta pela libertação dos escravos se intensificasse, os coronéis do café resistiam a abrirem mão do trabalho escravo. O imperador Dom Pedro II delegou ao Partido Liberal, naquela ocasião, a introdução do voto direto no país. Mas, para votar, era preciso saber ler e escrever. Porém, no Brasil, quase não havia escolas, né? E mais de 80% das pessoas em idade de votar eram analfabetas. Então, nós vamos entrar ainda vendo esse final da família imperial, né? Trouxe esse retrato da família, onde está Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina, a princesa Isabel, seu esposo Dom Gastão, Conde Du, Dom Pedro de Alcântara, né? Isso lá no Palácio de Petrópolis, ainda em 1888. Mas surge em cena, então, esta outra grande mulher, né? A princesa Isabel, que assinou a lei da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888. Ela só pôde assinar essa lei, essa grande mulher, com seu pai, Dom Pedro, tendo viajado, estando ausente. Então, ele delega a ela. Então, ela assina a lei como regente do Brasil. E a princesa, o título dela, Isabel, Princesa Imperial do Brasil, ela foi aclamada com o título de A Redentora.
Então, nós vemos que grandes vultos de mulheres vão surgindo no Brasil. Dom Pedro II, ele também foi aclamado como o magnânimo, né? Recebeu esse título. Ele reinou de 1831 a 1889. Ele reinou durante 58 anos. Aí eu achei interessante, porque ele nasceu em 1825, mas ele já ascende ao trono em 1831. Claro que todos sabemos, né, que o seu pai, Dom Pedro I, teve que renunciar, e o menino ainda, o jovenzinho, o menino tem que assumir o trono. Bem, estamos fazendo esse preâmbulo para formarmos o cenário para a Zilda Gama. A proclamação da República do Brasil aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, né, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Aí, então, vem um período que é chamado da República Velha, né, que vai de 1889 a 1930. Né? Só para ter assim, um exemplo, não participavam nem 10% da população nas eleições. Temos aí o brasão, a bandeira do Império e a bandeira nova da República. Então, é nessa conjuntura política, nesse cenário, que num vilarejo do interior de Minas Gerais, com seus casarões, dos barões do café e da igreja matriz, né, construída por escravos, nasce uma alma de escola que terá a missão de educar as crianças e servir de ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, abrindo assim novas perspectivas de consolo, né, esperança e conhecimento para a humanidade, né, através da luz do Evangelho de Jesus. A Zilda Gama, ela nasce em 11 de março de 1878, no distrito de São José das Três Ilhas, que ficava no município de Juiz de Fora. E depois essa pequena localidade foi, em 1962, ela passou a se chamar Belmiro Braga. Então, Zilda era a segunda filha de 11 filhos, né? Ela tinha 10 irmãos, 11 filhos de Augusto Cristiano da Gama, escrivão de paz, e de Dona Elisa Emílio Clors da Gama, professor estadual, natural de Vassouras, né, do Rio de Janeiro. Mas eu queria fazer um preâmbulo nisso tudo, antes de continuarmos com a Zilda, para fixar algumas datas da época. Né? Em 2 de janeiro de 1884, é fundada a Federação Espírita Brasileira, a FEB, cuja iniciativa coube a Augusto Elias da Silva. Após a proclamação da República, surgiu, então, o novo Código Penal em 1890. Por que estou dizendo isso? Porque, nesse código, o espiritismo era enquadrado como transgressão à lei em alguns de seus dispositivos dúbios. Bom, em 24 de janeiro de 1891, a Constituição Republicana declarou o Estado laico, ou seja, o Estado leigo, né? Manteve-se neutro no que dizia respeito à religião, sem os laços com a Igreja Católica. Então, como consequência, o espiritismo e demais religiões foram favorecidas. Em 1897, então também uma data importante, foram transferidos para a FEB, a Federação Espírita Brasileira, os direitos autorais para a língua portuguesa de todas as obras de Kardec, né? Fato de suma importância para a difusão da doutrina espírita no Brasil. A menina Zilda, voltando a ela, fez seus primeiros estudos com a própria mãe, né? Mamãe professora.
E seus pais e toda a família depois se mudam para São João del Rei, ainda em Minas Gerais, onde mais tarde a Zilda ela se matricula na escola normal e recebe o diploma de professora primária. A Zilda Gama ela nasceu dotada de reconhecidos recursos mediúnicos e desde cedo ela sente a presença dos espíritos à sua volta. Em 1902, apenas com 24 anos, ficou órfã. Ela e seus irmãos ficaram órfãos. Seus pais desencarnaram em um espaço de 5 meses cada um. Então, Zilda assume a direção da casa e os cuidados com os seus 5 irmãos menores, né? Não bastando isso, pouco tempo depois a irmã dela também falece, mais adiante, e ela assume a tutela de 5 sobrinhos, criando-os todos como seus filhos. Bom, em 1912, a Zilda foi exercer o magistério público na cidade de Além Paraíba, mesmo esse nome é em Minas Gerais, interior de Minas Gerais. E como professora primária ela foi. Já era adepta da doutrina espírita, embora não ostensivamente, como ela própria declarava. E ela mesma nos diz as seguintes palavras: não desconhecia as obras fundamentais e lia com crescente interesse os estudos de Leon Denis, de Flammarion, de Paul Gebier e William Crookes, e de outros eminentes psiquistas, ela diz. Mas nunca havia tido o intuito de escrever algo sobre assuntos transcendentais. E ela continua: em fins desse ano, quer dizer, 1912, tive a intuição de que algum ser invisível desejava corresponder-se comigo, qual já me havia sucedido nos momentos mais angustiosos da minha vida. Recebo, por meio da psicografia, um comovente e salutar conselho de meu pai, que havia desencarnado em 1902. E outro de minha irmã, Maria Antonieta Gama, que fora poetisa e violinista, também desencarnada aos 21 anos. Em 20 de dezembro de 1912, ela continua: grande foi a minha surpresa quando à noite, pela primeira vez, obtive a mensagem de uma entidade desconhecida, que desde então, todos os dias, não mais se deixou de corresponder comigo. Essa entidade chamava-se Mercedes. E ela foi de uma dedicação inexcedível. Um dos meus mais desvelados guias espirituais. Avisou-me que iria escrever obras ditadas pelos espíritos, se eu o quisesse. Zilda fica surpresa quando os nomes gloriosos, assim ela os chama, de Allan Kardec, Victor Hugo e Dom Pedro de Alcântara, ditam mensagens e livros por seu intermédio. Então, a família se preocupa com ela, né, temendo que suas faculdades mentais ficassem desequilibradas. Mas Zilda continuou no magistério, ensinando, e no trabalho mediúnico. E ela mesma vai declarar que sempre se sentiu bem, nada de diferente acontecia com ela. Havia realmente muito trabalho a ser feito. Bom, nesse ano de 1912, na cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, Zilda Gama recebeu uma mensagem assinada por Allan Kardec. Ele diz textualmente: sobre a tua fronte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será a tua glória ou a tua condenação, conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Cinge-te de coragem,
sem desfalecimento e sem deslizes em todos os teus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante. Mas teria ela recebido mesmo uma mensagem de Allan Kardec através da psicografia? No livro Pioneiros de uma Nova Era, de Antônio de Souza Lucena, o fato é mencionado e confirmado pelo autor, né? E vamos ver mais adiante que a Federação Espírita Brasileira corrobora e endossa o assunto. Embora eu tenha assim, encontrado palavras de alguns detratores de Zilda, a pesquisa que eu procurei, fiz e li, me levou a acreditar na veracidade desses fatos, né? Após essa manifestação, o codificador Allan Kardec propiciou-lhe outros ensinamentos, né, os quais se encontram no livro Diário dos Invisíveis. É um livro que foi publicado em 1929 pela editora Pensamento e é uma edição esgotada. Não consegui ler uma linha desse livro, nem ver nada, esgotada. Bom, em 1916, Zilda atravessa grandes sofrimentos morais, né? Então, quando os benfeitores espirituais a informam que passaria a psicografar uma novela, notícia que a deixou bastante perplexa. Foi então que se lhe aproximou o espírito de Victor Hugo, o escritor francês, que viveu no século XIX, né, e passou então a escrever por seu intermédio. Então, Zilda confirma. Escrevia metodicamente 2 páginas por dia. E ela explica ainda sobre o seu trabalho de psicografia. Eu achei interessante anotar aqui e ler para que os médiums possam se conscientizar mais. Ela diz assim: posso, pois, receber fielmente os pensamentos dos mensageiros do infinito? Ela faz uma pergunta. E ela responde: não, certamente. Não fico em transe nos momentos de trabalhos medianímicos. Conservo integral a minha consciência. Observo apenas que, enquanto persiste a indução espiritual, a minha mente fica isolada, não é? Sem ideia alguma. Compreendo, porém, que para ser fiel, intérprete ou perfeita receptora das mensagens dos espíritos, deveria possuir uma cultura intelectual que, infelizmente, ainda não me foi possível adquirir. Demonstra uma humildade muito grande. Falando um pouquinho do Victor Hugo, o Victor Marie Hugo foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos, de grande atuação política em seu país. Muitos de vocês já o conhecem e sabem disso. Então, ele nasceu em 1802 e desencarnou em 1885, em Paris. Ele foi membro da célebre Academia Francesa, né, e autor e consagrado da obra Os Miseráveis, que vocês podem ter assistido até um filme recentemente, né? Entre outras obras, muitas obras. Façamos um preâmbulo aqui para falarmos um pouquinho da carreira do magistério de Zilda. Em 1900, a participação de Zilda na carreira do magistério como educadora, escritora pedagógica, poetisa, jornalista, né? E, além do que, ela era médium psicógrafa. Bom, em 1912, ela foi exercer o magistério público na cidade de Belém, Paraíba, interior de Minas, como professora primária, e depois foi diretora de escola, porque ela integra os seus estudos em pedagogia. Ela tinha 34 anos. Em 1927, ela participou do Congresso de Instruções Primária de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Tinha 49 anos. Em 1929, aos 51 anos de idade, ela obteve o primeiro lugar no concurso promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, com um trabalho sobre
aulas modelo, quando, então, ela foi inscrita na Escola de Aperfeiçoamento, em Belo Horizonte, e concluiu esse curso em 1931. Tanta luta e sofrimento não a desanima. Isilda, como uma mulher de visão ampla, para o seu tempo, ela atuava firmemente pelos direitos das mulheres. Ela vai lutar ainda pelos direitos das mulheres. Então, em 1931, houve no Brasil um intenso movimento em prol dos direitos femininos, né? Isilda Gama participa de um congresso feminino e ela foi autora da tese sobre o direito das mulheres ao voto. Mulher até então não votava. Então, essa tese que ela apresentou foi apresentada no Congresso Nacional, que ainda ficava na antiga capital do Brasil, no Rio de Janeiro, né? E essa tese foi aprovada oficialmente. Então, essa tese influiu na conquista do voto feminino no Brasil, né? A partir da qual a mulher, então, teve reconhecido seu direito de votar. Isso aconteceu nesta foto histórica de 24 de fevereiro de 1932. Então, foi aprovado o primeiro Código Eleitoral e já permitindo o voto feminino. O amor de Zilda Gama à educação, a sua preocupação com os menos favorecidos e suas capacidades intelectuais tornaram-a conhecida e influente. Em 1931, ela transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde exerceu o jornalismo profissional, né, escrevendo contos e poesias para vários jornais, né, de Juiz de Fora, Ouro Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E ela se destacou no Jornal do Brasil, os poemas e contos, a Gazeta de Notícias e a Revista da Semana, todos na antiga capital federal. Então, ela permaneceu no Rio de Janeiro por 15 anos e depois ela preferiu ir residir em Mesquita, né, no Rio de Janeiro mesmo, ali pertinho dos arredores do Rio. A partir daí, surgem os livros da área pedagógica, que é o Livro das Crianças, os Garrotilhos, o Manual das Professoras e o Pensamento. Então, eu parei um pouco e notei a conquista do voto feminino no Brasil em 1932. Então, lembremos a Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo era o estado mais destacado na economia e na política nacional. E o principal produto era o café, né? Era subsidiado com os recursos federais e com empréstimos internacionais. Então, isso tudo foi mudado com o governo de Getúlio Vargas, né, que assumiu o poder em 1930, e após comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz. Então, Getúlio Dornelles Vargas foi presidente do Brasil entre os anos de 1930 a 1945. Depois vem um outro período. Então, entre 1937 e 1945, ele instalou a fase da ditadura, né? O chamado Estado Novo. Sob seu governo, foi promulgada a Constituição de 1934. Dito tudo isto, lembrando essa pequena passagem política, vejam os períodos tumultuados por quais Zilda passou e viveu, continuando firme no seu trabalho, tanto no magistério como médium psicógrafa, espírita de escola. Então, agora vamos falar um pouquinho da médium Zilda e dos seus livros psicografados, né? Por que o grande Victor Marie Hugo se aproximou de Zilda Gama no Brasil? Por quê? Divaldo Pereira Franco, ele nos relata, no capítulo 10
do livro O Semeador de Estrelas. Esse livro é da médium Sueli Caldas Schubert, falando o livro todo sobre Divaldo. E o Divaldo conta o seguinte lá no capítulo 10. Por isso aqui temos um testemunho sólido. Divaldo diz: em abril de 1970, ele estando no Rio de Janeiro, o espírito Vitor Hugo se comunica com ele, com Divaldo, convidando-o a psicografar livros que Hugo desejava trazer a lume. Em determinado trecho, Vitor Hugo diz a Divaldo textualmente, utilizando-se de Zilda Gama, que fora sua filha Leopoldine, na reencarnação anterior, ele conseguiu fazer um trabalho muito próprio também para a época em que vivia a médium. Mas, então, vemos que ele se aproximou de Zilda porque era a reencarnação do espírito de sua filha. Mas Vitor Hugo era espírita? Ele aceitava a reencarnação? A partir da década de voltando no tempo, a partir da década de 1840, a vida de Vitor Hugo foi marcada por episódios trágicos, com a morte do seu irmão Eugênio, e depois a morte de sua filha e de seu genro, ao mesmo tempo. Ele, daí em diante, sempre se dedicou às causas sociais e à vida política, fazendo uma intervenção na Assembleia Constituinte com o discurso sobre a miséria, denunciando a situação precária da população e criticava a estagnação da ação parlamentar. Eu parei nesse momento e pensei, qualquer alusão à atual situação é mera coincidência. Nós vemos que isto vem de longo tempo. Então, em 1851, Vitor Hugo ele denuncia o caráter tirano de Napoleão III, né? E ele foge para a Bélgica durante o golpe do ditador. Depois ele fica exilado na ilha de Jersey, próxima à França. Ele fica exilado de 1851 a 1855. Daí em diante, neste exílio, surge em sua vida sofrida uma esperança com a doutrina espírita. A médium Delphine Gay, Madame de Girardin, que era da sociedade francesa, apresentada a Kardec, e passara a estudar suas obras, tem sua mediunidade aflorada, né? Tornando-se amiga do codificador da doutrina espírita. Então, Madame de Girardin era amiga de Vitor Hugo. Então, ela vai visitá-lo no exílio, na ilha Jersey, em setembro de 1853. Ela precisava levar ao amigo algo que o consolasse, né? E ela promove, nas sessões mediúnicas, ela promove sessões na ilha de Jersey. E através do quê? Das mesas girantes, né? Foi que se deu a manifestação de Leopoldine, a filha de Vitor Hugo, que respondeu às suas perguntas. Foram feitas perguntas através das mesas girantes. E a Leopoldine, respondendo à pergunta, ela diz assim: quem enviou você? Quem te enviou? E ela diz: quem a enviara fora o bom Deus, que ela era feliz e vivia num ambiente de luz. Quando perguntada se sabia definir a sua volta, a sua reencarnação, ela respondeu simplesmente: para logo. Então, a partir do acontecimento do fenômeno mediúnico, Vitor Hugo não tinha como duvidar, né? Então, a sua amada filha estava viva, na eternidade, feliz, em um ambiente de luz. Então, a sua vida mudou, e isto o levou a estudar a doutrina espírita, conquistando definitivamente para as realidades espirituais.
Madame de Girardin estava feliz, cumprir o que havia prometido a si mesma. Ela regressa ao lar, eternamente grata a Deus e aos estudos de Allan Kardec, né? A sua saúde definhava, se agravando. E ela, em junho de 1855, aos 51 anos de idade, Delphine parte para a espiritualidade. Ela foi jornalista, escritora e poetisa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, como fala dos bem-aventurados, os aflitos, no item 24, nós vamos encontrar a mensagem que ela enviou, intitulada A Verdadeira Desgraça, enviada pelo espírito Delphine de Girardin em 1861, onde ela vai nos dizer. Então, ela desencarnou em 1855, em 1861 ela já passa a fazer parte dessa pleiade de espíritos que compôs para nós a doutrina espírita. Ela diz sobre a verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça não está na miséria, não está no credor para quem você deve, não está no berço vazio, né, porque muitos queriam ter filhos e não tinham, não está nas lágrimas, não está na angústia da traição, e ela em vida foi traída várias vezes pelo marido. A verdadeira desgraça está mais nas consequências. A desgraça está na falsa alegria, no prazer material, na louca satisfação da vaidade, né? Que asfixiam a consciência. É o ópio do esquecimento. O ópio que buscais com o mais ardente desejo. Então, a verdadeira desgraça, ela diz, está na indiferença e no egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e estabeleça sob a verdadeira luz a verdade, e que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. Isso são breves palavras que eu tirei, a mensagem é bastante longa, quem quiser ler, é muito interessante. Bom, a filha de Victor Hugo, Leopoldine Hugo, tem um nome bem comprido, Leopoldine Cecile Marie Pierre Catherine Hugo. Ela nasceu em agosto de 1824 e desencarnou em setembro de 1843. Leopoldine desencarna em Paris aos 19 anos, vítima de um naufrágio no rio Sena. Ela e o marido estavam em lua de mel. O marido, ao tentar salvá-la, também morreu afogado. Então, este espírito reencarna no Brasil e recebe o nome de Zilda Gama em março de 1878. Zilda Gama, com o seu trabalho abençoado, ela se coloca à disposição do espírito Victor Hugo e, através da psicografia, ela traz a lume as seguintes obras, muitas obras. Primeiramente, a primeira obra, Na Sombra e na Luz. Essa obra, quando pronta, quem leu disse que era a obra-prima de Victor Hugo. Era uma novela psicografada, uma novela verídica que retrata as reencarnações dos mesmos espíritos, né? Um desses espíritos no livro é François, um menino cego, órfão de mãe, que ficou cego logo ao nascer. Então, ele viveu o preconceito, inclusive com o pai, né, que o considerava incapaz. E, apesar de tudo, ele se tornou um excelente músico, ainda jovem, e passou a sustentar a família. Uma das historinhas do livro. Esse primeiro livro, no Diário dos Invisíveis, é uma edição esgotada. Eu coloquei aí só para registrar. No outro livro, do Calvário ao Infinito, é um romance vibrante e emotivo que se passa na Rússia no século XIX, né? Narrando a história de almas ligadas entre si em encarnações expiatórias
por crimes e erros do passado. No livro A Dor Suprema, o romance se passa antes e depois da vinda do Cristo, né? Na poderosa Itália dos Césares, né? Onde, no meio da devassidão e da crueldade, destacam-se exemplos de nobre heroísmo, né? Que irão comover o leitor e despertar a sua admiração. E no livro Redenção, também é um romance que desenvolve ensinamentos sobre a realidade da interdependência das mesmas pessoas nos processos de reencarnação expiatória e educativa, né? Que se interligam. Se interligam no sofrimento e na felicidade, né? Em busca de ascensão espiritual. Já no livro Almas Crucificadas, um romance que leva assim, a sua emoção pelos meandros das paixões humanas. Trata da atração desvairada de um jovem pela esposa do seu melhor amigo, o que leva o jovem ao assassinato do amigo. No livro Solar de Apolo, é um romance que faz o leitor regredir no ano 195 depois de Cristo, numa pequena cidade grega, né, às margens do Golfo de Corinto, né, que era província do Império Romano. E no momento histórico, no qual a religião predominante era o culto a vários deuses, né? E esse relato vai apresentar uma sequência de fenômenos mediúnicos. Então, outras publicações foram produzidas pela mediunidade da Zilda, né? A Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre e Elegias Douradas. E a maioria dos livros foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Os livros mediúnicos psicografados por Zilda Gama fizeram época na literatura espírita, além de terem o mérito de suavizar muitas dores e estancar muitas lágrimas. Não obstante as grandes lutas morais que teve que sustentar, a Zilda Gama se constituiu na orientadora de muitas criaturas. Ela foi a pioneira no Brasil a receber tão vasta literatura do mundo espiritual. Incontestavelmente, os grandes medianeiros que têm servido de ponte entre os mundos material e espiritual, no trabalho de descortinar novos horizontes para a humanidade terrena, foram missionários. Então, Zilda Gama elegeu a mediunidade como um sacerdócio autêntico, né? E brilhou de modo fulgurante, prodigalizando aos homens novos conhecimentos e preparando o terreno para a implantação da verdade da doutrina espírita. A Zilda Gama foi uma das mais celebradas médiuns no Brasil. Concomitante, né, ao tempo em que ela exerceu os trabalhos mediúnicos, os seus contemporâneos foram vários e valiosos médiuns, né? Chico Xavier, ele inicia psicografando Parnaso de Além-Túmulo, e que foi publicado em 1932. O Valdo Vieira também psicografa com Chico Xavier de 1950 a 1960. Temos a Ivone do Amaral Pereira, né? Embora ela psicografasse desde 1926, as obras dela atualmente foram publicadas na década de 1950. E tantos outros médiuns valiosos. E um testemunho, Frederico Júnior, que recebeu instruções de Kardec em 1889, no Grupo Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro, fato anunciado na época pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes.
a mensagem que Kardec ditou a Zilda Gama em 1912, não obstante as grandes lutas morais que ela teve que enfrentar, que teve que sustentar, isto fortaleceu-a para estudar a doutrina espírita, né? Embasada sempre no Evangelho de Jesus. E com coragem, sem desfalecimento, sem deslizes, né? Como preconizou Kardec, Zilda se constituiu na orientadora de muitas criaturas. Zilda Gama, atendendo ao pedido do seu sobrinho Mário Ângelo de Pinho, ela estava residindo em Mesquita, né? Ela retorna a morar na cidade do Rio de Janeiro. Em 1959, aos 81 anos de idade, após décadas de trabalho no campo da mediunidade, a Zilda foi acometida de um derrame cerebral, que lhe deixou várias sequelas, e movimentando apenas os braços, seus braços. Então, ela viveu 10 anos no leito ou numa cadeira de rodas, sendo assistida e amparada, cuidada sempre pelo sobrinho Mário Ângelo de Pinho. A Zilda desencarnou aos 91 anos de idade, no dia 10 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro. Então, Zilda Gama é uma alma de escola. Ela representa um marco na história do espiritismo do Brasil e dedicou toda a sua vida ao propósito de difundir no país a consoladora doutrina dos espíritos e tornou-se um paradigma, né, para todos que encaram a mediunidade como um sacerdócio autêntico, né, e pretendem fazer do mediunato um instrumento afinado à disposição da equipe do Espírito da Verdade. Entretanto, algo nos chama a atenção na obra de Zilda Gama. É o fato de haver psicografado a mensagem de Allan Kardec em 1912, quando Francisco Cândido Xavier era um garotinho de apenas 2 anos de idade, né? Nascido em 2 de abril de 1910 e residia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Minas Gerais tem uma fartura de espíritos, né, valorosos que vieram, maravilha. Mas esse fato, Chico Xavier, 2 anos, esse fato deve ser meditado por todos os que vêm propalando a tese de que Chico Xavier seria a reencarnação do insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Então, meditemos nisso. Meditemos. E nós gostaríamos, então, de encerrar, né, a nossa palestra, as nossas informações, com as palavras da própria Zilda Gama, né? Quando ela nos disse: numa das fases mais difíceis da minha existência, combalida por últimos dissabores, encontrei o lenitivo para os meus pesares no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do consagrado escritor Leon Denis. Foi aí que eu tive a certeza absoluta da minha tarefa no campo mediúnico. Então, eu pediria a vocês que fiquem com Jesus, que Ele abra os braços sobre todos vocês e sobre nós, né? Acolhendo-nos bem junto do seu coração, na sequência da nossa reunião, então. Muito obrigado a todos.